Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos iniciando aqui o programa Chamando Vencedores. E estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, 30 de outubro de 2012. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é todas as terças, neste mesmo horário, às 18h30. Tempo de programa, aproximadamente 25 minutos. Convidamos você a permanecer conosco até o final dessa edição, onde podemos desfrutar junto da Palavra de Deus. E nosso encontro nosso local de reuniões da igreja em Cosmópolis é aos sábados às 20 horas e domingo pela manhã, 9 horas da manhã, lá no local de reuniões que fica na rua 22 de abril, número 47, Jardim Planalto, aqui mesmo, aproximadamente próximo à Praça da Bíblia, aqui em Cosmópolis. E nós nos reunimos aqui para desfrutarmos da palavra do Senhor. Então, desde já, nós invocamos, clamamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa encabeçar esse programa e toda palavra aqui compartilhada possa vir do Senhor como de fato é. Então, nós entregamos esse programa nas mãos do Senhor. E hoje vamos desfrutar de um versículo aqui de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que assim nos diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Quero gastar um pouquinho aqui, um tempo, nessa palavra, nesse versículo 28, a parte inicial do versículo, a parte A, que nos diz: Deus abençoou o homem e mulher e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos traz muitas advertências, conselhos, né? Indica o caminho da vida, traz edificação a todos nós. E há muita palavra, muita história, muitos fatos registrados na palavra de Deus que numa leitura rápida nos remete à nossa mente e nos remete a uma interpretação humana. Mas o fato é que na palavra de Deus, na letra da Bíblia, há um espírito da palavra, um espírito que está presente na palavra. Nós precisamos recorrer ao Senhor na leitura bíblica para que Ele possa abrir os nossos olhos, né, espirituais, para que possamos ver e compreender a palavra de Deus e tocar no espírito que está na palavra. Pois se ela é a palavra de Deus, o Senhor quer nos revelar algo que está intrínseco, né, oculto na palavra. E em Jeremias 33, salvo engano, versículos 2 e 3, o Senhor nos diz que se nós clamarmos o nome do Senhor, se nós invocarmos o nome do Senhor, Ele nos revelará coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, mas que está na Sua palavra, está na Bíblia. Por isso que nós iniciamos o programa dizendo que nós clamamos ao nome do Senhor, reconhecendo nossa fragilidade, nossa dependência, que o Senhor possa nos dar revelação da Sua palavra, entendimento, vida e edificação, para que possamos crescer em vida com tais palavras. E nesse versículo que nós lemos, tudo isso que eu estou dizendo quer dizer que há algo nesse versículo que o Senhor quer nos mostrar com sentido espiritual. Então, quando Deus abençoa o homem e a mulher e diz a eles para ser fecundos, multiplicar e encher a terra, por um lado era encher a terra de homens, de seres humanos. Aqui está o casamento no plano de Deus. Nós não vemos aqui, né, a figura do cartório, não vemos aqui a presença de um contrato escrito, mas vemos aqui a bênção de Deus. Então, no início já mostra que o casamento no plano de Deus é abençoado. É a união da carne, a união do homem e mulher, sendo abençoado por Deus para constituir família. Então Deus, por um lado, desejava encher a terra, porque estava aqui somente Adão e Eva. Por um outro lado, nós vemos que Deus deseja ainda hoje que a terra esteja cheia de seus filhos, filhos espirituais. A terra, de certa forma, nós podemos dizer hoje, que está cheia de pessoas, de seres humanos, de criatura de Deus, não é verdade? Principalmente lá na região da China, né? Então, por um lado, a terra está abarrotada de seres humanos, mas por um outro lado, ela ainda não está plenamente cheia de filhos de Deus. Deus deseja
né? Que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade e se torne filhos de Deus. E quem são esses filhos de Deus? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos mostra, nos revela que os filhos de Deus são as pessoas que creem no seu nome e o recebem como seu Salvador. Crer e recebe o Senhor em seu Espírito como seu Salvador. Então, para se tornar filhos de Deus, tem que crer e receber. Não é simplesmente nascer num lar cristão. Chega um determinado ponto que você tem que tomar uma decisão de abandonar o mundo e seguir o Senhor. Crer e receber como seu Salvador em seu Espírito. Então, Deus mesmo o faz filho de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Tudo isso, Evangelho de João, capítulo 1, especificamente no versículo 12, vai nos mostrar claro sobre isso. Então, aqui nesse versículo, voltando para Gênesis, Deus deseja que a terra seja cheia de filhos de Deus. Para isso, nós podemos dizer que essa incumbência de encher a terra e ser fecundos é para todos nós. Todos nós podemos gerar filhos para Deus. Quando Deus colocou o homem diante da árvore da vida e desejava que este homem se alimentasse da árvore da vida, era para que, representando, né, a árvore da vida, o próprio Deus, ele desejava que ao homem tomar da árvore da vida e se alimentar de Deus, o próprio Deus entraria para dentro do homem como um fruto. Tá? Então a semente da vida estava dentro do homem. E aí então este homem podia gerar outros filhos para Deus. Ou seja, Deus que era único, que é único, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está na pessoa de um só, queria entrar para dentro do homem para se multiplicar através do homem. A maneira que Deus usa para se multiplicar na terra é através do homem. Ou seja, a árvore se multiplica através do seu fruto. Dentro do fruto de uma árvore tem a semente, ali há a vida. Podemos dizer que a semente dentro do fruto é a semente da vida, é a vida daquela árvore que como se fala, ela se resumiu, né? Ela se tornou pequena numa semente. Então toda a vida de uma árvore ela está intrínseca dentro da semente. E a semente, ao cair na terra, ela nasce, dá uma pequena árvore que cresce e dá muitos frutos e, consequentemente, milhares de sementes. E todas essas sementes caindo, nascem milhares de árvores e dá milhares de frutos e milhares de sementes novamente. Ou seja, vai se multiplicando. Então, através de você prega a palavra para uma pessoa, ela é iluminada pelo Senhor, o Senhor, na sua misericórdia, o alcança. Então, através de você, gerou um filho espiritual. E aquele prega para mais 2, e 2 prega para mais 4, e assim por diante multiplica. Então, se o grão de trigo cair na terra, que é o próprio Senhor, ficar ele só, ele morre. Mas se cair na terra e morrer, se ele ficar inteiro, né, sem morte, ele fica só. Mas se ele cair na terra, o fruto do grão de trigo, e ele morrer, ele morre aquela semente, mas ele nasce, né, uma planta de trigo que dá vários espigas de trigo e aí então vários frutos. É o que o Senhor diz na palavra, que se o grão de trigo cair na terra e ficar só, ele morre, mas se ele se termina, mas se ele morrer, ele gera muitos frutos, a 30, 60, a 100 por um. Então, através de nós, o Senhor deseja entrar para dentro do homem para se multiplicar. Então, aqui nesse versículo de Gênesis, nós vemos o desejo de Deus de encher a terra e também vemos, por um outro lado, o casamento no plano de Deus. Então, Deus abençoou o casamento. O casamento é uma bênção de acordo com o plano de Deus. E Ele deseja se multiplicar através do casal. O casal é importante para Deus na vida da igreja. Tanto é que em Efésios, capítulos 5 e 6, mostra um pouco sobre a realidade do viver cristão. Então, o viver da igreja, nós vemos aqui, em Efésios 5 e 6, alguns aspectos, 4 aspectos do viver da igreja. O primeiro viver é o viver de reuniões. É lá quando você vai no culto, né? A reunião da igreja, quando você está junto com os irmãos. Ou seja, o viver de reuniões, o viver de ajuntamento. Esse é o viver, podemos dizer, mais fácil para o cristão
e muito gostoso, mais gostoso também de todos eles, de compartilhar esse viver. Por quê? Estamos nas reuniões da igreja, ali eu costumo dizer que todo mundo é cordeirinho, porque você olha para os irmãos e só vê vida. Até mesmo quando vamos às reuniões da igreja que não estamos no espírito, que não estamos com tanta vontade assim de ir para as reuniões, chegando lá começa o louvor, começa os hinos, começa a oração dos irmãos, o espírito vai, te entrelaçando, vai te tocando, te contagiando com o Espírito Santo que está no mover dos irmãos e vai te conduzindo da esfera da alma, aquela esfera da mente que nós nos encontramos, cheio de problemas, cheio de pensamentos, como chegamos ali nas reuniões, e nos conduz à esfera do Espírito, onde há vida, há paz. Então você sai da reunião alegre. Então eu digo que é quase impossível você ir para uma reunião da igreja e não ser tocado com alguma coisa, com alguma palavra, com algum compartilhar, com um louvor, algum ponto ali o Espírito Santo te pega e te conduz ao Espírito, te dá vida, te dá paz. Então o viver de reuniões é o viver mais gostoso, é o viver mais fácil, mas também Efésios mostra para nós a realidade no viver em família. A partir do versículo 22, no capítulo 5, ele fala do lar cristão entre marido e mulher. E logo abaixo, no capítulo 6, inicia falando do viver entre filhos e pais, tudo dentro do lar cristão. Ou seja, o viver da igreja em família, em casa. E ali, nesse versículo, nesse capítulo, ele fala que assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Cristo se entregou à igreja, no versículo 28 ele diz que da mesma forma, maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como o próprio corpo, pois quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E depois, logo abaixo, ele diz que a esposa deve ser, aliás, acima, no versículo 24, a esposa deve ser submissa a seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então o apóstolo Paulo vem falando do relacionamento entre marido e mulher. O marido amar a esposa como a si mesmo e a esposa ser submissa ao marido. Muitos maridos gostam desse versículo aqui de submissão, mas esquece, logo abaixo tem um versículo aqui para os maridos para amar a esposa como a si mesmo. Então, o resultado de submissão é o fato de ser amada. Se o marido amar a esposa como ama a si mesmo, a consequência é que a esposa vai ser submissa a ele. Pois não há quem, recebendo tanto amor assim, não se submeta ao marido. Se torna fácil para a esposa ser submissa. A questão é o marido amar. E amar com o seu amor humano não é tão fácil assim. Pois o amor humano é limitado. Essa palavra nos mostra que, assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da família, a cabeça da esposa, mas o homem tem que estar totalmente encabeçado por Cristo para viver essa palavra aqui. Se não depender do Senhor, dificilmente vai cumprir essa palavra. O que eu quero dizer com tudo isso é que o viver cristão entre casal, marido e mulher e família é totalmente da vontade de Deus e está no plano de Deus. Por isso ele abençoou o casamento e disse para ser fecundo. Está no plano dele. Ele deseja se multiplicar através dos casais, através da família. A igreja começa dentro de casa. As reuniões da igreja, às vezes eu compartilhei esse final de semana com os irmãos sobre isso. Às vezes nós vamos para as reuniões da igreja desejando carregar a bateria, encher do Espírito. Por um aspecto, sim, nós vamos para encher, mas muito mais para descarregar. As reuniões da igreja são para que você possa ir lá e cada um dar a sua porção daquilo que desfrutou durante a semana. Que desfrutou em casa, na leitura da palavra, no seu desfrute pessoal com o Senhor, no seu desfrute com a esposa, no seu desfrute com os filhos. Então, ou seja, aquilo que você comeu do Senhor durante a semana. Essa é a realidade da mesa do Senhor. Quando partilhamos do pão e do cálice na mesa do Senhor, significa comer e beber de Cristo, comer da sua palavra, experimentar, viver no Espírito durante a semana. Então, todas as experiências que o Senhor nos dá, cada um de nós devemos compartilhar nas reuniões. Então, as reuniões da igreja serão ricas em testemunhos e em compartilhar da palavra do Senhor.
sobre aquele desfrute que tivemos com o Senhor durante a semana. Então cada um pode ir lá e profetizar em nome do Senhor e edificar a igreja, né? De acordo com as experiências que você teve na palavra do Senhor, naquilo que você leu e se alimentou durante a semana. Agora, o inimigo de Deus quer inverter esse papel, quer levar todos os cristãos lá quebrados, derrotados, porque passou uma semana toda longe da presença do Senhor. Problemas virão muitos. Todos os dias temos problema. A palavra de Deus diz para nós que os dias são maus. Está aqui mesmo em Efésios, deixa eu ver aqui, capítulo 5, versículo 16. Fala, ó, o 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como anécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O próprio Senhor diz isso para nós. Haverá muitos problemas durante o dia para nós, durante a semana, porque todos os dias são maus. Mas o que nós precisamos se alimentar do Senhor, desfrutar da palavra, e então as reuniões da igreja serão ricas. Agora, se vamos lá cheio de experiências humanas que tivemos de lutas, vamos lá derrotados para as reuniões, sentamos na cadeira e não compartilhamos nada, porque não tocamos no Senhor durante a semana. Não desfrutamos do Senhor durante a semana. Eu tenho certeza absoluta, se você que está me ouvindo agora, desfrutar do Senhor, tiver contato com a sua palavra, com livros cristãos, com louvor, durante a semana, o Senhor tocar no seu espírito, durante a semana, no final de semana nas reuniões, vai ter que limitar o tempo dos irmãos, porque todos vão querer compartilhar, inclusive você que está ouvindo agora. Vá diante do Senhor, vê se isso não vai acontecer. Nós não compartilhamos nas reuniões, porque não desfrutamos durante a semana. É isso que o inimigo quer. Então ele fala no nosso ouvido que você deve ir nas reuniões, sentar e ficar quieto, esperando um irmão que está lá na frente no púlpito compartilhar para te encher, para te suprir. Por um lado, todos nós devemos ser supridos nas reuniões, mas também devemos suprir os outros. Todos temos responsabilidades de um para com os outros. Então o Senhor mostra aqui o viver cristão na família, e depois ele vem falar do viver cristãos entre servos e senhores. E depois, ou seja, na sociedade, no trabalho. E logo na sequência, no capítulo 6, a partir do versículo 10, o Senhor vem falar da armadura de Deus, o aspecto da igreja em lutas espirituais. Que é no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o Senhor mostra o viver, que a realidade da igreja, ela inclui o viver de reuniões, o viver em família, o viver na sociedade e o quarto aspecto, o viver de lutas espirituais. Desses 4 aspectos, o que demonstra a realidade de quem nós somos, como você realmente está como cristão, e a realidade que você tem da palavra do Senhor, dos 4 aspectos, o que realmente expressa quem nós somos, é o viver em família. Como a minha esposa Cláudia sempre compartilha nas reuniões, ela diz que esse viver de lutas requer que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus, que está descrita aqui, como é a armadura de Deus. O que acontece é que em família, dentro de casa, entre o casal, entre pais e filhos, por ter uma certa liberdade e intimidade, nós tiramos a nossa armadura, que é espiritual, colocamos lá no cabide, e então vivemos de uma forma totalmente desprotegida dentro de casa. E sem dar conta que o inimigo não escolhe local para atacar, para nos devorar. Então, o casamento, muitas vezes no casamento, entre marido e mulher, nós vivemos com muita intimidade, certa liberdade que temos, e não damos conta que o inimigo quer nos derrotar nesse aspecto do viver da igreja. E ele, sabendo mais do que nós que o casamento é importantíssimo para Deus e que é um instrumento desejável por Deus para edificar a igreja, o inimigo quer te derrotar. Porque ele, conseguindo gerar conflito entre marido e mulher, ele destrói os dois, em primeiro lugar, ele destrói os filhos, muitas vezes pais, irmãos, tudo que está ao nosso redor, ou seja, a família, uma destruição no casamento gerada pelo inimigo. Ele não destrói no campo espiritual apenas os dois, ele não derrota apenas os dois, ele derrota um grupo de pessoas que está todo em volta e gera problemas ainda na igreja.
para ser solucionado. Então, por isso que o inimigo de Deus, ele investe tanto nos casais. Há tanto conflitos e tanta dificuldade de relacionamento entre o casal. Porque antes de sermos marido e mulher, de ser casal, na vida da igreja, marido e mulher são irmãos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Ou seja, antes de ser marido e mulher, são irmãos em Cristo. E o fato de haver conflito entre marido e mulher já é completa derrota. E é isso que Satanás quer. Isso que o inimigo de Deus quer. Eu, desfrutando da palavra de Deus, eu fui tocado pelo Senhor aqui sobre a experiência do povo de Israel quando estava de frente à terra de Canaã. 40 anos marchando no deserto, rumo à terra de Canaã, esperando chegar esse momento. Quando chegaram de frente à terra, Moisés separou 12 homens e mandou entrar na terra de Canaã para espiar a terra, para verificar se a terra era boa, como é que era. Eles não chegaram, foram entrando de qualquer maneira. Falou, dá uma olhada na terra, aí vê como que é, quem que habita nessa terra, depois faz um relatório para mim. Então isso, toda essa experiência, essa porção da palavra, que esses fatos estão narrados em Números, capítulo 13 e no capítulo 14. Então eles foram, esses 12 homens enviados por Moisés, entrou na terra e no final de 40 dias retornaram para trazer o relatório para Moisés. Então eles disseram, relataram a Moisés, versículo 27 do capítulo 13. Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Trouxe um fruto lá, um cacho de uva para Moisés, que era muito grande, então demonstrando a riqueza da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vemos ali os filhos de Anak, que são os gigantes, né? Os amalequitas habitam na terra do Negueb, heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. E foi relatando todo o povo que habitava ali. No versículo 30 diz que Caleb fez calar o povo, ele tomou a frente perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb disse para Moisés: Deus prometeu a terra é nossa, vamos todos, vamos tomar posse da terra, vamos entrar. Porém os homens que com ele, com Caleb tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Os espias que Moisés tinha enviado para espiar a terra, para sondar a terra, estava aqui diante de Moisés agora falando mal da terra que Deus havia preparado para eles. Versículo 32 diz que eles infamaram a terra, ou seja, falaram mal da terra que haviam espiado, a terra de Canaã, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A reação do povo foi que eles levantaram-se, toda a congregação, e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite de tristeza. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E aí então disseram uns aos outros: vamos levantar um capitão, um líder que nos leva de volta ao Egito. Olha a situação. Deus havia preparado uma terra para o povo, terra de Canaã, que mana leite e mel, ou seja, tinha abundância, riqueza, mas tinha um povo lá habitando na terra, porque no passado o próprio povo de Israel, Jacó e seus filhos, abandonou essa terra no momento de fome, de provação que o Senhor enviou, abandonou e desceu para o Egito, onde havia abundância. E aqui o Senhor estava trazendo eles de volta para a terra prometida. Só que havia um outro povo habitando a terra, eles não iam entrar de qualquer maneira, ou seja, para conquistar essa terra haveria lutas, haveria perseverança da parte deles, para tomar a terra que Deus por direito havia dado a eles. Então, essa terra era um local de bênção preparado pelo Senhor ao seu povo. E eles estavam aqui diante da terra, agora falando mal da terra, porque havia um povo ali que estava habitando a terra e eles teriam que tomar a terra. Ou seja, foram 12 homens enviados por Deus. Somente Josué e Caleb falou bem da terra, 10 falaram mal da terra.
Capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Os outros 10 tinham dito que a terra era que devorava os seus moradores. E eles falaram que a terra era muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não o temais. Olha só qual é a situação. 10 falaram mal. E apenas 2 viu a terra num aspecto positivo. Era a mesma terra, o mesmo ambiente. Assim é o casamento, no plano de Deus. A grande maioria fala mal. É a mesma terra, entraram 12. 10 olhou no aspecto negativo, viu apenas o que era negativo na terra. E 2 viu apenas a parte positiva. O casamento é preparado por Deus, está diante de nós. Satanás é implacável e não desiste do homem. Ele vai sempre trazer algum problema, tentar alguma situação para derrotar casais. Como eu já disse, ele derrota não somente o casal, mas uma parte da igreja. Na verdade, o alvo que ele está perseguindo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer derrotar um lar cristão porque gera problemas na igreja, enfraquece a edificação do corpo de Cristo e atrasa a volta do Senhor. E é isso que ele quer. Ganhar o mais tempo possível e também tira do reino. A terra aqui de Canaã representa, é uma figura do reino que o Senhor preparou para nós. E requer um esforço da nossa parte para entrar no reino. Perseverança em seguir o Senhor. De certa forma, o casamento é um local abençoado que emana leite e mel. Só depende de nós. Como são os nossos olhos? Qual é a nossa visão sobre o casamento? Se olharmos apenas o lado negativo, vamos falar mal da terra chamada casamento. Se olharmos apenas o lado positivo, se olhar com os olhos espirituais, nós vamos ver que o casamento, na verdade, é muito mais do que pensamos. Não é apenas para alegria e satisfação humana, para o nosso prazer, mas é muito mais. É para o mover de Deus, para cumprir o propósito e a vontade de Deus, fortalecendo a igreja, gerando filhos para o Senhor, testemunho, famílias, ou seja, a base da igreja. É Cristo presente na família, no casamento. Vamos ver que o casamento está de acordo com a vontade de Deus e plano de Deus. Vamos ver que é uma terra que emana leite e mel, local abençoado por Deus. Para encerrarmos, no versículo 24 desse mesmo capítulo, diz: porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, que esse espírito de perseverança possa estar em todos nós. Então, o casamento, no plano de Deus, nós devemos investir ou desistir? Esse livro que eu trouxe aqui é exatamente isso. Fala sobre o casamento no plano de Deus. Nós devemos investir ou desistir? Eu já adianto, se você investir, você vai receber um grande prêmio. Eu vou deixar esse exemplar aqui na TV Jaguari, para que a técnica, através do Fegadoli, do diretor Gels, possa presentear uma pessoa aí através de um sorteio que promove no jornal Gazeta de Cosmópolis, e presenteie uma pessoa com esse exemplar. E também dizer que a igreja em Cosmópolis fez uma parceria com o cartório de registro civil local aqui da cidade de Cosmópolis. Todos os casais que se casarem no mês de novembro, esse mês que nós estamos, ou marcar o seu casamento, receberá um exemplar gratuitamente como presente desse livro cristão. Que o Senhor possa nos abençoar todos os casais que vão fazer a leitura desses livros aqui, que essa palavra possa gerar vida, luz e edificação a todos que a receberem. Jesus é o Senhor.